Olá, bem-vindos a mais uma rubrica do Impulso Positivo, o ABC do envelhecimento e da longevidade, com a gerontóloga Stella Bettencourt da Câmara. O objetivo desta rubrica é então desmistificar alguns dos mitos sobre o envelhecimento, definir de forma clara alguns dos conceitos ou passar de forma clara alguns dos conceitos que têm a ver com estes temas do envelhecimento e da longevidade, com quem realmente percebe destes temas e ainda dar dicas práticas de como envelhecer e como tirar partido destes anos a mais que vamos tendo ao longo da nossa vida. Para isso, então, convido-vos a subscrever o nosso canal e ver os nossos vídeos e, sobretudo, se tiver curiosidade, visitar também o nosso blog, onde temos outro tipo de artigos que podem ser interessantes para complementar com esta informação. Olá a todos, bem-vindos a mais um ABC do envelhecimento e da longevidade com Stella Bettencourt da Câmara. Hoje vamos então continuar a falar sobre os indicadores do envelhecimento. Olá, Stella. Olá, Sofia. E hoje, de facto, vamos continuar e vamos falar sobre o índice de sustentabilidade potencial e sobre o índice de dependência das pessoas idosas. Então, nós sabemos que o índice de sustentabilidade potencial em Portugal ronda os 2,9 segundo os dados do INE de 2020. Queres comentar? O que é que isto significa, Stella? Ainda bem que faz a pergunta e aqui para desmistificar esta ideia, que normalmente assim às vezes tendemos a olhar para estes números e quando são pessoas. 2,9 significa que por cada pessoa com 65 e mais anos, quantas pessoas existem entre os 15 e os 64? Reformulando, então é assim, quando nós tratamos da população em idade ativa, é a população considerada entre os 15 e os 64 anos. E é considerada a pessoa mais velha com 65 e mais. Esse 2,9 significa que por cada pessoa entre os 15 e os 64 anos existem 2,9 que têm 65 e mais anos de idade. Sim, senhora. Falando então do segundo índice que mencionaste, portanto, o índice de dependência da população idosa ou das pessoas idosas, o valor em Portugal, segundo os mesmos dados do INE 2020, ronda os 34,7. O que é que isso significa? Isso significa que, e o indicador de envelhecimento, que é o índice de dependência das pessoas idosas, é a relação da população com 65 e mais com a população em idade ativa, entre os 15 e os 64 anos. Portanto, esses 34,7 significa que por cada 100 pessoas entre os 15 e os 64 anos, existem 34,7 que têm 65 e mais anos. Este índice, ou indicador de envelhecimento, muitas vezes é usado para mostrar o grau de dependência das pessoas idosas, e que é errado. Que este grau de dependência, e apesar de estar cá a dependência, é único e exclusivamente para relacionarmos a população em idade ativa com a população com 65 e mais. Não significa que estes 34,7 pessoas sejam pessoas doentes ou pessoas dependentes. Não. Este índice de dependência de idosos significa pura e simplesmente a relação de quantas pessoas mais velhas, com 65 e mais anos, existem relativamente às pessoas que estão em idade ativa. Estes dois indicadores permitem verificar aqui a relação, então, da população em idade ativa relativamente à população mais velha, e por isso, quando nós queremos fazer esta relação da população em idade ativa entre os 15 e os 64 e a população mais velha, considerada aqui com 65 e mais anos, nós utilizamos estes dois indicadores. O indicador de dependência da população idosa e o indicador de sustentabilidade potencial. Relativamente aos outros dois, e agora só para sistematizar, que foi no episódio anterior o índice de envelhecimento e o índice de longevidade, permitem aferir o grau ou a estrutura populacional de um país relativamente à relação entre os mais jovens e os mais velhos, índice de envelhecimento, ou então a relação entre os muito idosos e os idosos, a população entre 65 e 75 anos. Muito bem, muito obrigada pelos esclarecimentos. Acho que ficámos a saber os 4 principais indicadores do envelhecimento. Muito obrigada, Stella. Obrigada eu.